Muito bem, estamos inaugurando aqui o segundo bloco do nosso Amigos do Futebol, mais uma vez pedindo desculpas aí ao telespectador, porque me atacou de tudo nesse final de semana, renite, gripe, resfriado, enfim, o pacote veio inteiro. E nesse bloco a gente vai falar com respeito ao Campeonato Brasileiro e vamos falar a respeito dessas mudanças que foram efetuadas pelo presidente Sérgio Carnielli da Ponte Preta na última semana. Mas antes vamos conferindo com o Paulinho Santana os resultados da última rodada do Campeonato Brasileiro e como é que ficou a classificação final. Vai nessa, Paulo Santana. Na última quinta-feira, Prudente 0, Internacional 3. No sábado, São Paulo 4, Atlético Mineiro 0. Santos e Flamengo ficaram no 0-0. O Vasco venceu o Ceará por 2-0. Fluminense ganhou do Guarani 1-0. Cruzeiro 2-1 no Palmeiras. Grêmio 3, Botafogo 0. Goiás e Corinthians ficaram no empate em 1-1. Vitória 0, Atlético Goianiense 0. E Atlético Paranaense 1, Avaí 0. A classificação final apresentou o Fluminense em primeiro com 71 pontos, em segundo o Cruzeiro com 69, Corinthians em terceiro 68, o Grêmio com 63 pontos ficou em quarto, Atlético Paranaense 60 em quinto lugar, Botafogo na sequência com 59, Internacional 58, o Santos foi o oitavo com 56, o São Paulo nono com 55, o Palmeiras em décimo com 50 pontos. Na segunda parte da tabela, na zona para baixo ali do décimo lugar, o Vasco ficou em 11º com 49, Ceará foi o 12º com 47, Atlético Mineiro ficou em 13º com 45, Flamengo foi o 14º com 44, Avaí 15º com 43 e Atlético Goianiense 16º com 42. Na zona de rebaixamento, Guarani foi o 18º, mas antes teve ali o Vitória, 17º com 42 pontos, o Guarani ficou com 37, Goiás em penúltimo com 33 e em último lugar o Prudente com 28 pontos. Muito bem, a gente vai voltar a falar desse Campeonato Brasileiro, mas antes eu quero aproveitar a presença do Paulo Santana, que acompanhou de perto algumas mudanças que foram colocadas aí, inclusive no Departamento de Futebol Amador da Ponte Preta, o Departamento de Base da Ponte Preta, né? E o Departamento de Futebol da Ponte Preta. O Paulo Santana acompanhou de perto esses acontecimentos, essas viradas que nós tivemos aí no Departamento de Futebol Profissional para o ano de 2011. Qual é a expectativa que pode ter o torcedor dessa mudança realmente influenciar para que o time faça um trabalho bacana? Primeiro, de permanência com muita tranquilidade na Série A1 do Campeonato Paulista. Isso é importantíssimo e primordial para a Ponte Preta. E na sequência, naturalmente, na virada de campeonato de uma competição para outra, a Ponte tem a condição necessária de não decepcionar novamente o seu torcedor e subir à série elitizada do nosso futebol. O torcedor pode ter essa expectativa com essas mudanças, Paulo? Eu acho que sim. Depois de 2006, quando o presidente Carnielli deu aquela virada que trocou toda a diretoria de futebol e tal, a Ponte Preta não conseguiu se encontrar. 2007... 2008, 2009, 2010, 4 anos de decepção para o torcedor pontepretano, que muitas promessas que nunca saíam do papel. Dessa vez, a coisa parece que saiu da conversa e se tornou realidade. Os dois gestores, o Márcio e o Miguel, assumiram e estão prometendo trabalho diferenciado, inclusive com parcerias com empresários. Eu tive contato com as duas empresas, as duas principais empresas, a LA Sports e a Brasil Soccer, que a Ponte Preta está se unindo para ajudar a montar o elenco. São empresas sérias, empresas que tem muitos recursos de jogadores, são mais de 300 jogadores que a Ponte Preta poderá dispor, logicamente, que não vão estar todos aí à disposição da Ponte. Mas... Estava lendo, o Paulo, não cortando o seu raciocínio, mas assim, eu estava lendo que essas empresas atuam fortemente no futebol do Brasil e até no futebol do exterior. E só para dar um exemplo, né, de um dos jogadores que pertence a essa empresa, o Mariano, que passou pelo Guarani e foi campeão pelo Fluminense, é isso? Você vê o que eles fizeram com o Mariano, né? O Mariano saiu do Guarani e não tinha... o povo deu graças a Deus que Mariano estava indo embora, porque diziam que não tinha qualidade. Eles fizeram um trabalho, como até eu tive conversando com o pessoal da Brasil Soccer, o Mariano foi levado a um trabalho psicológico muito sério, um trabalho de orientação profissional. O jogador vê onde ele está hoje. Já foi convocado para a seleção brasileira, é campeão brasileiro. É um trabalho sério. Então, a Ponte Preta está se aliando a empresas sérias.
Então agora, o que vai precisar acontecer é a Ponte Preta abrir as portas e deixar os caras mostrarem o trabalho também. Não adianta você fazer, ó, traz aqui e não deixar as pessoas... Obviamente, quando você faz uma parceria, existem os prós e os contras, sempre. Para você, uma parceria dar certo, é como um casamento. Você vai ter que abrir mão de muita coisa e para poder ter umas coisas boas de outro lado. E a Ponte Preta vai ter que fazer isso. E eu acho que o caminho é esse, é essa união, porque não adianta você falar, aqui não entra empresário, só que também você não tem gente competente dentro do próprio clube para cuidar desses jogadores. Então é melhor que venha alguém de fora e saiba o que está fazendo. E aí, trabalha em parceria, faz junto. E tomara que dê certo. E o torcedor pode ficar confiante. Eu acho que a Ponte Preta está no caminho certo, está fazendo a parceria também com o Moraci Santana, que vai cuidar do departamento de base da Ponte. É uma pessoa experiente, um cara sério, uma pessoa que tem uma história riquíssima no futebol, não só brasileiro, no mundial. Eu acho assim, sem menosprezar absolutamente quem estava tomando conta do departamento de futebol, enfim, futebol de baixo da Ponte Preta, futebol de base, né, da Ponte Preta. Mas à medida em que se contrata um nome de peso, com a experiência que teve, inclusive de seleção brasileira, do Moraci Santana, é sinal de que, acho que tocou o sino lá no estádio Moisés do Carelli e disseram assim, gente, o trabalho tem que ser feito na base, tem que ser contratado, porque normalmente no futebol não é uma coisa exclusiva da Ponte Preta, pelo contrário, né? É uma doença que afeta todo o futebol brasileiro na sua maioria, mais de 90%. O pessoal não dá bola para o trabalho de base. O pessoal absolutamente não se empolga com o trabalho de base. E a rapa do tacho, que são os profissionais que trabalham com o futebol, normalmente, em grande parte dos clubes, é que vai trabalhar com a base, que é um setor importantíssimo para a formação de jogadores. Então tem que ter um nome de peso. Eu acho que nesse caso a Ponte Preta agiu certíssimo. Quer dizer, não é... Quem é? Não, é o Moraci Santana que está cuidando e que é o responsável pelo departamento. E ele não vai colocar o nome dele e a história dele num projeto furado. Isso a gente pode ter certeza, né? Se ele está vindo com um trabalho, ele vai vir com uma equipe, ele vai apresentar soluções. Um cara desse não vai chegar na Ponte Preta para fazer aventura, para ficar trazendo amiguinho que está desempregado para colocar para cuidar de garotada. De repente, mas é amigo do diretor, vai jogar, que a gente sabe que tem muito disso. Amigo do amigo, meu filho precisa jogar, mas o que você vai ajudar? Eu ajudo com, eu dou lá verdura para a cozinha da Ponte Preta, se põe o moleque para jogar. Isso tem que acabar, não pode existir. Não estou falando da Ponte Preta porque a gente está falando da Ponte Preta. Mas a gente sabe que isso é em todos os clubes que acontece. O amigo do diretor quer que o filho dele jogue. E aí você acaba tirando a oportunidade, de repente, de um garoto que tem talento. E aí que entra o profissionalismo. Tendo uma direção profissional, isso aí obviamente vai e tem que acabar. Não pode jogar porque é amigo. Tem que jogar porque tem qualidade. E quem acaba ganhando com isso é o clube, porque aí ele vai ter jogadores de qualidade. Quando o moleque chegar com 17, 18 anos para estar no profissional, ele vai ter identificação, ele vai ter sido orientado, ele vai ter passado por cursos, vai ter estudado, porque também é uma coisa muito importante para a garotada. Esse dia eu estava conversando com o Eduardo Zamarioli, que é um garoto que está subindo da base agora. O menino está com 20 anos e está no 4º ano de educação física. É uma cabeça, uma pessoa inteligente. E ele mesmo falou assim, tem muito jogador que precisava ter orientação de família. Que o Eduardo, graças a Deus, ele vem de uma família boa. Mas tem muito garoto que não teve a oportunidade. Então o clube tem que trabalhar, inclusive, nesse aspecto. E aí o Moraci que entra, acertou em cheio o Carnielli nessa de colocar uma pessoa profissional, experiente e que quer fazer um trabalho bem feito na Ponte Preta. Uma outra coisa que eu noto e que, devido à experiência que tem o Márcio de la Volpe, o Miguel está há um certo tempo já na Ponte Preta também, e que deve, pelo menos pelo que a gente acompanha, e você está no dia a dia, você pode até falar com mais precisão, que deve ser dada uma certa liberdade para esse pessoal trabalhar no futebol profissional, porque ao mesmo tempo em que é dada essa liberdade, houve o comprometimento de que o presidente da Ponte Preta vai continuar. Porque a gente sabe que a Ponte Preta hoje ainda é um clube dependente do seu presidente, de injetar dinheiro no futebol profissional. Quem sabe com essa planificação um pouco mais detalhada e com gente nova dentro do futebol,
a Ponte não consiga sobreviver sem a ajuda do presidente. Talvez seja por aí, não, Paulo? O caminho que a Ponte Preta está buscando é isso, né? Esse ano já teve uma redução no déficit, que é claro, ainda ficou altíssimo, coisa de 5 milhões. Mas é uma coisa que eles estão procurando reduzir o déficit para equilibrar o clube e para começar a se manter sozinho. Essa entrada do Márcio e a entrada do Miguel são pessoas de confiança do Carnielli, são pessoas que já provaram que são profissionais, que têm qualidade, tanto que o departamento de marketing da Ponte hoje é um exemplo de trabalho bem feito. Queira ou não, o site da Ponte Preta está recheado de propaganda, a camisa da Ponte Preta está vendida desde o início do campeonato, os muros do entorno do estádio completamente cheio, parcerias com grandes empresas, Bradesco, Ambev, NET, empresas de grande porte estão na Ponte Preta. Então você não pode falar, o trabalho de marketing perfeito. Uma ou outra coisa que eles poderiam melhorar, aí dependeria do clube, dos resultados do time dentro de campo, que aí não depende deles, né? Mas fizeram um grande trabalho. O Miguel, na parte do Conselho Deliberativo, ele é vice-presidente do Conselho, está atuando como presidente, porque o Jair está afastado. Então ele é uma pessoa que tem feito a parte política dentro da Ponte Preta, política entre aspas, que o presidente não gosta que use essa palavra, mas ele tem conduzido a administração, os conselheiros, mantido a coisa dentro da normalidade, ou seja, trabalhando em um caminho. E o presidente ele vai ficar um pouco mais afastado, mas sempre ali acompanhando. Então tomara que agora a gestão esses novos gestores, do Márcio e o Miguel, junto com os empresários, e com o Marcão gerente de futebol, eu acho que tem tudo para mexer e continuar. Tomara que eles tenham a liberdade de que a gente está acreditando que vai ter. Tendo a liberdade para agir, para atuar, para dar opinião e para mexer quando for necessário, eu acho que a Ponte Preta está no caminho certo. Muito bem. Já que a gente está falando de mudanças aí para a temporada de 2011 na Ponte Preta, no comando do futebol, a Ponte se antecipou, já trouxe o seu treinador. Estava no Duque de Caxias. Acertou a Ponte na contratação do treinador? Eu gostei do Gilson. A gente teve um contato com ele na semana passada, a gente conversou numa entrevista coletiva e depois teve um bate-papo lá. O Gilson parece uma pessoa muito séria, uma pessoa centrada, uma pessoa tranquila, que quer vencer. Porque o mais importante, eu vivo batendo nessa tecla. Eu acho que o futebol ganha a pessoa que tem gana. Pessoa que tem vontade, que tem determinação, que fala assim, eu vou entrar em campo e eu vou ganhar. Não adianta você chegar e falar assim, será, mas o time é isso, o time é aquilo. Não, chega e faz o seu melhor. Fazendo o seu melhor, tenho certeza absoluta que o caminho é grande para dar certo. E o Gilson chegou com essa vontade, chegou com essa determinação. Ele falou, a primeira vez que eu vou trabalhar no futebol paulista... Técnico jovem, né? 42 anos, um técnico da nova geração, discípulo de Luiz Felipe Scolari, amigo de Abelão, trabalhou muitos anos com Abelão que mostrou para todo mundo que tem uma baita qualidade, tanto que é o que é hoje, né? E Gilson Kleiner teve 7, 8 anos, me parece, trabalhando com o Abel, e ele conta que ele aprendeu muita coisa com o Abel, o estilo dele trabalhar, de conversar com os jogadores, de chamar o jogador para o canto e falar, vem cá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, de agregar o elenco. Então, eu acho que o Gilson foi uma excelente aposta e ele está dentro daquele perfil também de trabalhar com empresários. Ele contou que ele já teve o próprio Duque de Caxias é um exemplo de clube administrado por empresários e que está dando certo. Tanto que o Duque de Caxias, a média de público é 100 pessoas no estádio e o time está numa Série B e no Campeonato Carioca. Então é um exemplo de que deu certo e tomara que o Gilson venha com essa mentalidade vencedora e consiga agregar a Ponte Preta e fazer um trabalho bem feito no Paulista e também, de repente, subir a Ponte na Série B.